Somos atraídos pelo desconhecido. Ele nos chama das sombras, sussurra nosso nome do vazio. Mas alguns lugares guardam um medo que nos gela até os ossos. Lugares onde o sol não alcança. Lugares onde o ar é pesado com coisas invisíveis. Estas são as histórias do subterrâneo. Desde a infância, a escuridão abaixo exerce um estranho poder sobre nós. Porões e sótãos se tornam terreno fértil para pesadelos. Nossa imaginação corre solta no escuro. Sentimos a presença de olhos invisíveis, ouvimos sussurros no silêncio. Esse medo primal permanece conosco à medida que envelhecemos. Carregamos isso conosco em minas abandonadas, catacumbas esquecidas e túneis de metrô desertos. A escuridão sussurra de coisas invisíveis, de histórias enterradas e esquecidas. Esses são os lugares onde nossos medos mais profundos tomam forma. Os lugares onde o véu entre nosso mundo e o próximo se torna tênue. Estas são as histórias daqueles que ousaram se aventurar na escuridão abaixo. A velha casa dos Thompson ficava nos arredores da cidade, uma imponente mansão em estilo vitoriano com um passado trágico. Os moradores locais sussurravam sobre uma família dilacerada pela dor, de ruídos estranhos e luzes vistas na escuridão da noite. A fonte dessas perturbações, diziam, estava escondida no porão. A família havia sido assolada pelo infortúnio. Primeiro veio o incêndio que tirou a vida dos pais, deixando seus 2 filhos pequenos órfãos. Depois vieram os sussurros, as sombras se movendo na noite. As crianças, levadas à loucura pela assombração, foram finalmente tiradas de casa. A casa ficou vazia depois disso, um testemunho da tragédia e do medo. A porta do porão estava escondida atrás de uma parede de madeira podre, escondida da vista. Quando finalmente passamos, o ar nos atingiu como uma parede. Era denso, com o cheiro de mofo e decomposição, pesado com o peso de coisas invisíveis. A escuridão parecia nos espremer de todos os lados, sufocando-nos. O ar no hotel abandonado era pesado com o peso de memórias esquecidas. Partículas de poeira dançavam nos feixes pálidos de nossas lanternas, iluminando a deterioração. O hotel já foi um lugar grandioso, um destino popular para os ricos. Agora ele estava vazio, uma lembrança decadente de uma era passada. Enquanto nos movíamos pelos corredores escuros, ouvimos sussurros, murmúrios fracos que pareciam emanar das próprias paredes. Os pelos da minha nuca se arrepiaram. Senti uma presença fria, nos observando das sombras. Os sussurros ficaram mais altos à medida que descíamos mais fundo no hotel, levando-nos a um quarto no final de um corredor longo e escuro. A porta se abriu, rangendo, como se estivesse nos convidando para entrar. O ar dentro do quarto era gélido, um contraste gritante com o calor abafado do corredor. Os campi universitários, com suas longas histórias e extensos terrenos, muitas vezes abrigam suas próprias histórias de fantasmas. Mas a lenda do estudante perdido na universidade era diferente. Era mais do que apenas uma história assustadora contada aos calouros. Era um aviso, sussurrado em voz baixa entre os alunos. Os túneis sob a universidade eram um labirinto de canos de vapor, fios elétricos e passagens esquecidas. Eles eram proibidos para os estudantes, mas isso não os impedia de se aventurarem lá embaixo. Diz a lenda que o estudante perdido estava explorando os túneis com um grupo de amigos quando desapareceu. Dizem que ele se separou do grupo, perdido na escuridão. Alguns dizem que ele ainda está lá embaixo, vagando pelos túneis, pedindo ajuda. Outros dizem que ele encontrou algo lá embaixo, algo que o deixou louco. Seja o que for que aconteceu, seu desaparecimento lançou uma longa sombra sobre a universidade. Ecos da guerra. O bunker era uma relíquia de uma era passada, uma lembrança assustadora dos horrores da guerra.
O ar era denso com o cheiro de terra úmida e algo mais, algo metálico e frio. O silêncio era ensurdecedor, quebrado apenas pelo som de nossa própria respiração. À medida que nos aprofundávamos no bunker, começamos a ouvir vozes, sussurros fracos, ecos do passado, girando ao nosso redor na escuridão. As vozes ficaram mais altas à medida que nos aproximávamos de uma grande porta de metal. Estava fria ao toque, e quando coloquei minha mão nela, senti uma onda de energia escura e opressiva. Este não era um bunker comum. Tinha sido o local de algo terrível, algo que deixou uma marca indelével no tecido do lugar. O ar estalou com energia invisível, e o peso da história caiu sobre nós como um fardo físico. A escuridão se aproxima. Claustrofobia. É um medo primal, o medo do confinamento, de ficar preso sem escapatória. E não há lugar que amplifique esse medo como o subterrâneo. O peso da terra acima, a escuridão pressionando de todos os lados, pode ser o suficiente para levar a loucura até a pessoa mais sã. À medida que nos aventurávamos mais fundo nesses espaços subterrâneos, eu podia sentir a escuridão se aproximando de mim. O ar ficou pesado, mais difícil de respirar. Meu coração batia forte no meu peito, uma batida frenética contra minhas costelas. Lutei contra o desejo de me virar e correr, de volta à segurança da superfície e à luz do dia. Mas a escuridão tem um jeito de atrair você, de sussurrar seu nome, de seduzi-lo com seus segredos. E uma vez que ela o prende em suas garras, ela não o deixa ir. Mas há algo em enfrentar seus medos, em olhar para o abismo e se recusar a piscar. É nesses momentos de terror, quando a escuridão ameaça nos consumir, que descobrimos nosso verdadeiro eu. Não se trata de ser destemido, trata-se de reconhecer o medo, abraçá-lo até, e então seguir em frente independentemente. Trata-se de encontrar a força dentro de nós mesmos para enfrentar o desconhecido, para buscar a verdade, não importa o quão aterrorizante ela possa ser. E às vezes, nos cantos mais escuros de nossos medos, encontramos algo inesperado. Um vislumbre de esperança, uma faísca de beleza, um lembrete de que mesmo diante da escuridão avassaladora, o espírito humano pode resistir. Podemos nunca saber as respostas para todos os mistérios que encontramos na escuridão abaixo. Os sussurros no hotel abandonado, o destino do estudante perdido, a energia assustadora do bunker da época da guerra. Algumas coisas é melhor deixar enterradas, mas a busca por respostas é o que nos impulsiona, é o que nos compele a explorar o desconhecido, a confrontar nossos medos, a mergulhar nos cantos mais escuros do nosso mundo. E embora as respostas possam nos iludir, a jornada em si pode ser sua própria recompensa. O subterrâneo coloca um espelho diante de nossos medos mais profundos, forçando-nos a confrontar a escuridão dentro de nós mesmos. Mas também nos lembra de nossa própria resiliência, nossa capacidade de coragem e admiração, mesmo diante do desconhecido. Então, por que fazemos isso? Porque buscamos esses lugares, essas histórias que nos dão arrepios e nos mantêm acordados à noite. Talvez seja porque precisamos ser lembrados de que ainda existem mistérios no mundo, coisas que desafiam a lógica e a explicação. Ou talvez seja porque ansiamos pela adrenalina, a emoção de confrontar nossos medos e emergir ilesos da escuridão. Seja qual for o motivo, as histórias do subterrâneo continuam a nos fascinar e aterrorizar. Elas nos lembram de que ainda existem lugares neste mundo onde o véu entre os vivos e os mortos se torna tênue. Lugares onde a escuridão sussurra e as sombras se movem. No final, a coisa mais assustadora sobre o subterrâneo não é a escuridão em si. É o medo do desconhecido. O medo do que pode estar à espreita
além do alcance de nossos sentidos. É o medo de que possamos não estar sozinhos, mas a escuridão também tem um fascínio estranho. Ela nos convida a explorar os cantos ocultos do nosso mundo, a confrontar as sombras dentro de nós mesmos. E às vezes, diante de nossos medos mais profundos, encontramos uma força que nunca soubemos que possuíamos. As histórias do subterrâneo são um lembrete de que o mundo é um lugar estranho e maravilhoso, cheio de mistério e admiração. E que às vezes, a jornada mais aterrorizante é aquela que nos leva para dentro, para a escuridão interior.